Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao nosso conteúdo de introdução à radiologia, hoje na aula 4 a gente começa a falar sobre proteção radiológica. Então, nos primeiros relatos sobre a radioatividade devidos a Becquerel, foram feitos apenas alguns meses após a divulgação da existência dos raios-x, feita por Röntgen. Então, nessa descoberta, Röntgen levou Becquerel, no início de 1896, a testar a hipótese de que as substâncias fosforescentes são as substâncias que emitem luz depois de absorver energia a partir de uma outra fonte, e ao contrário das fluorescentes, que continuam emitindo luz por algum tempo, mesmo depois que a fonte de energia é desligada. Então, por exemplo, a galera um pouquinho mais antiga lembra dos interruptores de luz, que após a luz ser apagada, ele ainda ficava luminescendo por um período. Os pontinhos no relógio também ficavam acesos por um período após o contato com a luz. Então, eles absorviam a energia da luz e, a partir dessa absorção, eles emitiam a luminosidade, tá? Que durava por um tempo e depois ela cessava. E fluorescente, que também emitia raio-x. Então, ele percebeu que esses materiais absorviam a energia da radiação que estava sendo emitida, e a partir dessa energia absorvida, eles produziam luminosidade, tá? Então, tinham os fluorescentes e os fosforescentes. Ele fez isso deixando no Sol amostras de um minério de urânio, o sulfato duplo de potássio e a uranila desidratada. E em seguida ele colocou essas amostras em contato com um filme fotográfico que estava envolvido no invólucro preto, para ver se elas impressionavam esse filme e assim comprovar que emitiam radiação. No entanto, começou um período de chuva em Paris e Becquerel teve que guardar as suas amostras e aguardar esse período passar, tá? Então, ele guardou dentro de uma gaveta fechada, bem escura, aonde estavam armazenadas essas películas virgens, esses filmes virgens que não tinham sido sensibilizados ainda. Então, ele armazenou esses minerais dentro da gaveta, junto com os filmes que ainda não tinham recebido nenhum tipo de contato, nem com esses minerais e nem com a luminosidade. E, novamente, através de um fato acidental, aliado à perspicácia, resultou numa descoberta excepcional. Por que é acidental? Porque acidentalmente ele se utilizou da mesma gaveta para guardar esses dois materiais que ele ainda não sabia das possibilidades, tá? E perspicácia porque, após observar o resultado obtido, ele logo constatou que o filme tinha sido sensibilizado devido aos materiais que estavam armazenados nessa gaveta serem capazes de receber energia e armazenar essa energia para produzir luminosidade a partir daí, tá? Então, um trecho do relatório que ele fez para apresentar à Academia de Ciências da França, ele colocou: como o Sol não voltou a aparecer durante vários dias, eu revelei as chapas fotográficas em 1º de março, na expectativa de encontrar imagens muito deficientes, e ocorreu exatamente o oposto. As silhuetas apareceram com grande nitidez. Eu pensei imediatamente que a ação poderia ocorrer no escuro. Becquerel também descobriu que essa radiação do urânio também ionizava gases, transformando em condutores. Então, essa situação em que o urânio ioniza os gases, ele permite com que esse gás transmita a energia por um deslocamento de distância, tá?
Novamente, há um tempinho atrás, nós tínhamos as lâmpadas fluorescentes, em que dentro dela tinha um gás, os elétrons eram disparados dentro desse invólucro contendo esse gás, os elétrons interagiam com esse gás e faziam com que esse gás produzisse uma luminosidade. Tanto é que essas lâmpadas caíram em desuso com o passar do tempo, porque foi constatado que na hora de jogar essas lâmpadas fora, quando elas eram quebradas, esse gás contaminava o ambiente. Então elas foram deixando de ser utilizadas e você não tem quase mais lugar nenhum dessa forma. A gente ainda tem lâmpadas fluorescentes, mas a maioria das lâmpadas já mudou para lâmpada de LED, mas ainda tem uma ou outra fluorescente, mas o processo de funcionamento mudou para que a gente não utilizasse mais esse gás porque ele é tóxico. Então, o casal Curie, eles trabalhavam juntos, tá? Eles eram 2 pesquisadores, sendo que durante algum período, logo no começo, a Madame Curie, ela não podia apresentar seus artigos diante da sociedade científica da época, simplesmente por ser mulher, que na época as mulheres não podiam fazer determinadas coisas. Então, parte da sua pesquisa era atribuída a seu esposo, como se ele fosse o autor da pesquisa, para que ela pudesse publicar esses artigos cientificamente, tá? Mas grande parte, se não até a maioria dos artigos do casal, eram pesquisas específicas dela, na qual ele participava, algumas vezes no papel de ajudante, tá? Mas eles também têm muita coisa em que foi feito em conjunto dos dois, eles se complementando como pesquisadores, tá? Então, os trabalhos do casal Curie tiveram crucial importância na mudança de rumo que a radioatividade tomaria. A partir das primeiras observações de Marie Curie, em abril de 1898, quando ela constatou que havia algum componente mais ativo que o urânio dentro dos seus minerais naturais. Então, ela pesquisava diversos materiais diferentes, ela tinha vários minerais diferentes, vários minérios diferentes armazenados. E aí ela começou a perceber que, até então, o urânio, que era o que tinha maior emissão, ela conseguiu perceber que alguns outros minerais tinham uma emissão de energia ainda maior do que o urânio, tá? E aí depois ela foi direcionando as suas pesquisas mais focadas nesse e naquele que a gente vai falar daqui a pouquinho. O casal trabalhou durante 3 anos exaustivamente, usaram aproximadamente 1.400 litros de um minério de urânio chamado pequeblenda ou uranita. Em 1902, eles isolaram átomos de 2 elementos químicos radioativos que não eram conhecidos na época. O primeiro deles se chamava rádio, pois ele era 2 milhões de vezes mais radioativo que o urânio, e o segundo eles chamaram de polônio, em homenagem à Polônia, a terra natal de Madame Curie. Em 1903, Marie e Pierre Curie, junto com Becquerel, dividiram o Prêmio Nobel de Física pelos seus trabalhos com radioatividade. Anos mais tarde, um físico neozelandês, Rutherford, realizou um experimento mostrado abaixo que identificou a natureza da radioatividade, mostrando que ela se alimentava do núcleo. Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1908 pelos estudos da desintegração de elementos e a química das substâncias radioativas. Então, a partir desse esquema aqui, montado por ele, ele mostrou que uma tela fluorescente recoberta por zinco era capaz de receber cargas de energias diferentes, tá? Então as placas eram carregadas eletricamente e a partir dessa produção de elétrons a gente tinha produções diferentes, então a gente tem aqui alfa, beta e gama, 3 tipos diferentes de energia, a partir de um bloco de chumbo com uma amostra de polônio no seu interior.
Então, ó, essa bolinha aqui é a amostra de polônio, armazenada dentro de um anteparo de chumbo para que não tivesse extravasamento e essa emissão pudesse ser direcionada para a tela fluorescente. Tinham os anteparos carregados eletricamente que mantinham a rota dessa emissão até que ela entrasse em contato com essa tela fluorescente e ela fosse sensibilizada por essa energia. Frederick Soddy realizou importantes pesquisas sobre as substâncias radioativas e a natureza dos isótopos. Ele afirmava em diversas conferências proferidas ao longo de 1908 que a energia liberada na desintegração do rádio é quase que 1 milhão de vezes maior do que aquela obtida por uma mesma massa de matéria submetida a qualquer uma das transformações conhecidas anteriormente à descoberta da radioatividade. Então a gente pôde perceber que com o passar dos anos, os pesquisadores acrescentavam informações a partir das primeiras pesquisas em relação à radioatividade. Então, eles confirmavam as pesquisas realizadas até então e acrescentavam informações a essas pesquisas. Isso levou a uma onda desenfreada de entusiasmo e de esperança acerca desses elementos, como uma energia do futuro, iluminação, combustível para mover as máquinas das indústrias e a nascente frota automobilística e o aquecimento eram exemplos de aplicações imaginadas para o rádio. Então, após a descoberta do rádio, ele praticamente foi utilizado para tudo que era possível utilizar. Então, a gente teve situações em que, por exemplo, ele foi utilizado em cosmetologia. Ele era misturado com produtos cosméticos para que fosse utilizado na pele das pessoas, tá? De que forma isso acontecia? Isso era utilizado para descamar a pele, ou seja, esfoliar as camadas superficiais de tecido, porque a radiação, como ela tem uma dose menor, ela interage com essas camadas superficiais de pele e ela mata essa camada superficial de pele. Então, ela descama, ela esfolia a pele e automaticamente as pessoas percebiam uma mudança na textura da pele e aí eles automaticamente começaram a pensar que, nossa, que legal, faz uma renovação das células. Acontecia a renovação das células, era um processo natural de acontecer, mas acontecia a partir do momento em que eu matava a camada superficial de tecido existente ali, tá? E a gente tinha a exposição a esse elemento radioativo com uma grande energia, da qual ainda não se conhecia grandes detalhes sobre. A divulgação da descoberta do rádio e de suas propriedades, as manchetes geralmente ocupavam uma página inteira na parte da frente do jornal, elas eram a informação mais importante sobre, tá? Fez com que as pessoas que já estavam fascinadas pelo surgimento do raio-x passassem a vê-la como um novo e encantador fenômeno. Então, a descoberta do rádio, ela renovou essa onda de visão tecnológica, visão futurística que o raio-x tinha trazido alguns anos anteriores. Decorrido cerca de 30 anos após os primeiros relatos sobre o uso da radioatividade, os primeiros congressos de radiologia e os primeiros estudos científicos trouxeram as primeiras legislações trabalhistas para mostrar uma nova forma de trabalhar com a radiação. Então, a partir da descoberta da radioatividade, junto com as pesquisas sobre a radioatividade em si, começou a se trabalhar de forma mais intensiva acerca dos efeitos das radiações ionizantes, tá? Então, por exemplo, o casal Curie, Becquerel e uma galera aí faziam essas pesquisas sobre exposição no próprio corpo deles, tá? Em alguns casos, o Pierre Curie, esposo da Madame Curie,
ele prendia uma fonte radioativa ao seu braço e ia analisando ao longo dos dias qual era o efeito tecidual que essa exposição causava, tá? Porque a única forma deles pesquisarem sobre a exposição era se utilizando da própria fonte em si, até porque não se conhecia absolutamente nada sobre emissão de radiação, porque esses materiais tinham acabado de ser descobertos, tá? A gente fala aí de decorrido 30 anos, nossa, mas passou 30 anos, mas a gente tem que levar em consideração que era uma época muito anterior à nossa época atual, em que a gente tem acesso à informação vinda de todos os lugares. Então, mesmo tendo passado 30 anos, a limitação acerca das informações era muito grande. Então, não se tinha em larga escala conhecimento sobre essas exposições. Atualmente, ainda tem muita pesquisa ainda em andamento acerca das radiações ionizantes, quem dirá nessa época de 1901, 1902, 1930. Aí aqui a gente fala um pouquinho direcionado sobre a radiação na área da saúde. Então a gente tem o radiodiagnóstico, as informações, as imagens e os equipamentos, tá? Nós vamos falar isso numa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.